Crente. Mas se você colocar outros nomes aí, você vai se surpreender. Isso que está aí dizendo que é evangelho e dando escândalo em nome de Jesus, não é conosco. Não sei se toda a igreja concorda, mas eu digo claramente que as igrejas tradicionais, as igrejas sérias, elas não estão envolvidas nessa baixaria que arranca dinheiro do povo. Não é conosco, amém, igreja? Amém. Havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há a hora em que não penseis. Amém, igreja? Amém. Pode se sentar. Esse versículo da palavra de Deus, Jesus está dando para nós uma advertência muito séria. Ele está dizendo: vigiai e orai, porque vocês não sabem o dia e vocês não sabem a hora. Ninguém sabe quando nós iremos a Jesus. Nós estamos totalmente desinformados, inexoravelmente, com relação ao nosso fim, tanto o pessoal quanto o nosso fim escatológico com relação ao arrebatamento da igreja. Nós não estamos nem lenientes e nem cientes disso. Então o que é que sobra a nós? A vigilância. A única questão é que hoje o povo esqueceu de vigiar. Nós estamos vivendo de uma época em que o cristianismo esqueceu a vigilância. O povo está vivendo tudo aquilo que a Bíblia proíbe, tudo aquilo que a Bíblia diz que é errado. E pessoas que se dizem de Deus estão praticando coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. Elas não estão vigiando e elas vão ser pegas de surpresa. Eu espero que você não esteja nessa lista. Eu quero que hoje você acorde para a vigilância e você acorde para uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de busca de Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, porque esta é a vida do cristão. A nossa oração tem sido mesquinha. Nós temos dado para Deus o resto dos nossos dias, o resto da nossa voz, o resto do nosso tempo, o resto da nossa beleza. Nós temos dado para Deus o resto de nossos bens. Nós temos dado para Deus tudo aquilo que é resto. E nós não oramos como devemos, nós não lemos a Bíblia como devemos, nós não jejuamos como devemos. E às vezes nós queremos ainda exigir que Deus nos aceite, que Deus nos abençoe, que Deus faça grandes coisas por nós. Eu quero dizer para você que Deus não vai fazer. Primeiro, porque Deus não está a fim de negociar conosco, porque Ele derramou o sangue dele por nós. E segundo, porque você, sendo um cristão, você tem que obedecer essa palavra: vigiai e orai. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas esqueceram Deus. O mundo está ao inverso, o mundo está totalmente contrário. Mandamentos e Bíblia são coisas do passado. Ninguém quer saber mais da Bíblia. Hoje a verdade virou mentira e a mentira virou verdade. Quando você vai falar para alguém de Jesus, a pessoa ri de você. Estamos vivendo em um mundo totalmente contrário. A ética de Cristo, a ótica cristã foi esquecida, foi abolida. O mundo está sobre o pecado, o mundo está sobre o mal. E aí nós vemos crises por todos os lados. Crises financeiras, crise na energia, crise na habitação, crise na terra. Nós vemos a criminalidade se arrastando por todos os lados, acabando com as nossas juventudes, acabando com o nosso povo, porque o povo se entregou ao pecado. Praticamente a humanidade voltou para Sodoma e Gomorra. Eu espero que você aceite o convite para sair dela e, juntamente com Ló, seguir o mandamento de Cristo. Amém. Na época de Noé também avisava, ninguém quis ouvir. O pessoal dizia que Noé era doido. Noé, você é maluco, você é pirado. Eles riram de Noé. E Noé dizia o que estava na palavra de Deus. Ele falava o que Deus tinha dito a ele. O povo não quis ouvir. Sabe quantas pessoas se salvaram? Se salvaram 8 pessoas. Nós estamos vivendo a mesma coisa agora. Tudo que Jesus disse está acontecendo. Jesus disse em Mateus 24, versículo 7: haverá fome, houve fome. Haverá terremotos, houve, está havendo agora terremotos. Jesus disse que no fim dos tempos o filho se levantaria contra o pai e o pai contra o filho. Se você liga a televisão, você presencia isso ainda hoje à noite. Se você apertar um jornal, parece que sai sangue desse jornal. Estamos vivendo um tempo marcado pela Sagrada Escritura. Tudo que Jesus disse está se cumprindo diante do meu e do seu olhar. E a Bíblia diz em João capítulo 14, no versículo 29: dize-vos essas coisas antes que aconteça, para que, quando elas acontecerem, vocês possam acreditar. Jesus disse antes de acontecer, elas estão acontecendo hoje, e o povo não quer tomar conhecimento, o povo não quer aceitar o que Jesus falou. Estamos nas vésperas do arrebatamento da igreja.
Em breve você vai ouvir duas pessoas passando na rua, e uma vai dizer: onde está aquele povo da igreja que orava, que cantava aqueles cânticos bonitos? E alguém do lado vai dizer: aquele povo foi morar com Deus, aquele povo subiu para a glória. Eu espero que você nessa noite não perca tempo, passe a vigiar a partir de hoje, aceite Jesus, não perca Jesus. O diabo está enganando você, o diabo está iludindo você, ele está colocando um holograma do mundo, ele está fantasiando com o pecado, ele está fantasiando com tudo aquilo que é luxúria. É hora de você romper com isso e assumir a sua salvação. O diabo sabe do que está preparado para você lá, por isso ele não quer que você vá para lá. Você tem que hoje ser forte e tomar a sua decisão e aceitar Jesus e assumir a sua coroa. Aleluia. Gente, a porta do céu não é como tem dito por aí. Esse evangelho light que está sendo pregado por aí não é o nosso, não é o da Bíblia. Esse evangelho do tudo pode, esse evangelho do tudo é permitido, esse evangelho do tudo pode fazer, um evangelho cheio de escândalo, um evangelho que vive por dinheiro, um evangelho que vive luxuoso, que vive em apartamentos, que vive rico, que vive com mansões na Austrália, que vive cheio de carro do ano, blindado. Não é o evangelho de Jesus Cristo. Eu quero que você tome cuidado, porque você pode estar sendo enganado. Jesus quer salvar você, é hora de nós acordarmos. Se você pega Mateus 7, no versículo 13 está escrito: entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que leva para o inferno, e sua porta é bastante ampla para todas as multidões que escolhem esse caminho fácil. Aí no versículo 14 Jesus diz: estreita é a porta e apertado é o caminho que leva para o céu, e poucas pessoas querem andar por aí. Isso é a palavra de Jesus. Se você pegar Mateus 7, no versículo 21, ele está dizendo assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém. Não é todo mundo que fala de Deus que vai para o céu. Hoje nós temos templos imensos lá na Grande São Paulo, nós temos encontros imensos, vários shows gospels, várias reuniões de pessoas falando de Deus, mas elas não vivem isso em casa. Elas têm duas esposas, eles têm duas esposas, eles traem, eles vão para os bares, eles enganam as pessoas, eles fazem mil e uma coisa que o evangelho não permite, eles compram e não pagam, eles não podem passar na rua de cima porque eles estão devendo, e a Bíblia diz que tudo isso é obra da carne, e os que as praticarem não herdarão o reino dos céus. Gálatas capítulo 5, versículo 18 adiante. Então é hora de você acordar, não deixe o mundo te enganar. Gente, salvação é coisa séria. Eu não vim de tão longe para iludir você, para enganar você. Eu podia fazer uma pregação de prosperidade, vocês iriam pular, vocês iriam saltar, mas saindo daqui vocês ainda não entenderiam sobre a salvação, a seriedade que é se salvar. Gente, nós estamos aqui hoje, nós temos hoje a oportunidade de entrar no céu. Provérbios 27, versículo 1 diz: não te glorie no dia de amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, se amanhã for o meu dia e o seu dia, como que vai ficar a nossa situação se nós não confessamos Jesus Cristo, se nós não aceitamos como nosso Senhor? Nós temos que pensar nisso. O censo de pesquisa da ONU, Organização das Nações Unidas, eles afirmam que milhões e milhares de pessoas morrem todo dia. É por ataques de coração, é por balas perdidas, é por acidentes de carro e por vários outros motivos. E nós não sabemos quem está escalado para amanhã, se é eu ou se é você. Como nós não sabemos, hoje é o dia do nosso sim. Por isso que Isaías capítulo 56, versículo 5 diz: buscai o Senhor enquanto se pode encontrar. 55:6, enquanto se pode encontrar, enquanto há tempo. Você está aqui, está escutando essa palavra. Eu espero que o machado não corte essa raiz, que a árvore não pegue essa semente, que as aves do céu não tomem esse fruto que vai nascer, a semente vai nascer. Então a palavra de Deus é séria. Para entrar no céu, não vamos nos enganar, não vamos ter enganação, não vamos ter aquilo que Jesus não pregou. Jesus diz em Lucas 6:46: chamai Senhor, Senhor, se vocês não me obedecem. Todos aqueles que não obedecem a Jesus não têm o direito de chamar de Senhor. Isso é a Bíblia, isso é Jesus Cristo, isso é a palavra de Deus. A primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no versículo 17 e 18 diz: o julgamento vai começar pela casa de Deus.
Que será do ímpio e do pecador? Nós não podemos viver falando de Deus, nós temos que viver a realidade do que é Deus. Amém. Não vai ser salvo, não é quem fala, é quem vive. Nós temos que acordar para isso. Tiago 1,26 diz: não sejam ouvintes da palavra, sejam cumpridores. Tito 1,16 diz: proclamam que conhecem a Deus, mas na prática os renegam. Nós não podemos renegá-lo na prática. Então traga a mensagem para você. Eu quero que Deus possa mudar o nosso coração. Eu quero que Deus possa mudar a nossa mente. Eu quero que Deus possa mudar a nossa visão. Se alguma coisa nubilou a nossa mente, obliterou, escureceu, se há algum sopro de doutrina, porque por mais que nós estejamos protegidos em uma igreja que quer e pretende e vai guardar a verdade, mas mesmo assim nós temos a televisão, nós temos os rádios, nós temos muitas coisas acontecendo por aí, e nós corremos o risco de estarmos vivendo o enganismo e não o cristianismo. Então que você hoje possa acordar, que a partir de hoje você possa viver a palavra, você possa buscar a palavra. Os nossos reformadores, eles viveram a palavra. Tem um pregador da igreja batista chamado Paul Walsh, nos Estados Unidos. Ele é um homem santo, é um homem de Deus. Sabe o que ele diz? Ele diz que os falsos profetas são o julgamento de Deus contra aqueles que não querem Deus. Ele diz que a coisa mais séria que existe é a salvação. Não existe nada mais importante que a salvação. Se você conseguir a sua salvação, você conseguiu tudo. Amém. Não venda a sua salvação. Josué Lyon, fundador da Missão Batista nos Estados Unidos, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi pregar a palavra de Deus e contrabandear a Bíblia em Cuba. Sabe o que aconteceu? Eles colocaram a perna dele e estouraram a perna dele de marreta, quebraram as duas pernas dele, mataram o amigo dele do lado dele, e ele continua dizendo que Jesus Cristo é Senhor. Amém. O próprio Martinho Lutero, quando ele aceitou a Jesus, saiu da igreja católica e fundou o cristianismo, ele passava semanas orando constantemente. Hoje nós não passamos uma hora, nós não passamos meia hora. Tem gente que não tem mais oração pessoal. Eu fico pensando: Deus, nos ajude, nos acorde, nos chacoalhe, Deus. O mundo está perdido. Se você andar 3 quadras daqui, é possível que você encontre jovens vendendo drogas. Se você for daqui a Porto Seguro, ou talvez no centro de Onápolis, ou talvez aqui no Poço, aqui no Poço Cabral, você vai encontrar meninas se prostituindo. Nós somos grandes homens de Deus, nós somos pessoas de oração, nós somos requisitados, nós somos chamados para fazer grandes homiléticas, palestras, mas nós não temos tempo para pregar para eles, nós não temos tempo de pregar para a prostituta, nós temos medo deles, nós estamos esquecendo Jesus. Jesus está sendo esquecido no pobre, no necessitado, naquele que necessita de ouvir a sua palavra. Nós somos grandes pessoas de Deus, mas nós não temos tempo de visitar os doentes nos hospitais. Nós somos grandes talentos, nós somos sucessos de Deus, nós somos homens e mulheres grandiosamente abençoados por Deus, mas nós não temos tempo para visitar os presos na prisão. Eles estão lá esperando alguém que é ungido, que possa levar uma palavra para ele. Eu quero que nesta noite você possa ter entendido sobre o verdadeiro cristianismo de Jesus. É isso aqui, que Deus possa abençoar a sua vida. Amém, igreja? Pode fazer oração? Pode fazer oração? Vamos ficar de pé, por favor, igreja. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Eu gostaria comigo. Você ora comigo. Diga: Senhor Jesus, eu fui chamado aqui. E eu estou aqui, Deus. Eu peço que hoje o Senhor me ajude a viver a tua palavra. Eu quero dizer o meu sim. Eu quero hoje renovar o meu sim. Eu quero que tu possas tocar em mim, Deus. Eu